Gênesis capítulo 49, do versículo 21 ao 28, começando no 21, diz assim: Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a sua bênção. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos agora a nos focarmos, a darmos a nossa atenção. Retira tudo aquilo, ó Deus, que possa nos distrair, aquilo que venha tomar o lugar que cabe a Ti, ó Pai, agora, nesse momento tão importante do nosso culto, da nossa semana. Possamos sair daqui abençoados pela Tua palavra. Peço que o Senhor use-me e me dê o Teu poder. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite e, dando continuidade então ao estudo de Gênesis, nós nos deparamos aqui com os últimos 3 irmãos que faltavam. Nós vimos até agora 9 desses irmãos, e hoje nós vamos ver os últimos 3 aqui. O tema, essa 6ª parte desse estudo, tem um tema do tribunal de Jacó, que é um espelho, uma reflexão, digamos assim, do tribunal de Cristo, que nós vemos lá no Novo Testamento. E como nós temos visto, assim como nesse tribunal de Jacó, a Bíblia não usa esse termo, é um termo que eu estou usando, mas usa sim o termo tribunal de Cristo. Todos naquele julgamento, digamos assim, todos aqueles ali no tribunal de Jacó, no seu leito de morte, chamou seus filhos, todos eles ali eram filhos de Jacó, ninguém discutia, não tinha ninguém ali que não era filho de Jacó. Igualmente, o tribunal de Cristo só vai ter quem for salvo. Ali não é para determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E como eu falei semana passada, o tribunal de Cristo vai ser no céu. Então, se você não é salvo, você não vai estar lá. Simplesmente não vai estar presente. Então, é um retrato. E hoje nós vamos ver mais 3 irmãos. E como nós temos visto até hoje, nem todos os irmãos que a gente viu até agora, não foi igual para todo mundo, não foi agradável para todo mundo. Alguns tiveram uma experiência agradável, outros tiveram uma experiência não tão agradável. Isso tudo vai depender de como a gente viveu nessa terra. Mas o que eu queria fazer essa semana, antes de começar, eu queria trazer 2 clarificações que eu me pronunciei na semana passada. Semana passada nós falamos sobre Sansão, e que Sansão tomou o voto de Nazireu e comprova com Jesus. Jesus era conhecido como Nazareno. Bom, eu, em vez de falar Nazireu, eu falei Nazareno. É muito fácil eu confundir, eu fiz a confusão. Mas lembrando que o voto de Nazireu é uma coisa. Quem toma o voto de Nazireu, a gente lê isso na Bíblia, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode comer uva, beber vinho, ou suco de vinho, ele não pode tocar em cadáver, ele não pode, uma série de restrições. Jesus não era Nazireu, tá? Então ele era Nazareno, não porque ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas parte da infância dele cresceu em Nazaré, então é conhecido como Nazareno, mas não tem nada a ver com Nazireu. Palavras parecidas, mas são bem semelhantes, mas bem diferentes. E eu mencionei semana passada isso, porque muita gente, eles dizem que Jesus tinha cabelo comprido, e eles atribuem isso ao fato que ele tinha um voto de Nazireu. Não, ele não tinha voto de Nazireu, ele era Nazareno. Tá? Inclusive, eu estava com o Vitor semana passada visitando alguém que tinha um quadro na parede da última ceia. Muitas discrepâncias em que estavam comendo, onde estavam sentados, em que comiam, né? Mas uma coisa interessante, haviam 12 homens, um era Cristo, os outros 12 apóstolos, todos tinham cabelo curto, menos Jesus, que tinha aquele lindo cabelo feminino, tá?
Só para explicar, a Bíblia fala que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Tá? E Jesus não ia quebrar a palavra. Então, eu só mencionei isso porque pessoas dizem que Jesus era um nazireu. Não era nazireu, era nazareno, bem diferente. Bom, segunda coisa é que eu falei na semana passada, e foi o irmão João que me trouxe isso à mente também, eu falei sobre... eu troquei a mãe pela nora. Eu falei Raquel e Rebeca. Não, Raquel e Leia. Rebeca era mãe de Jacó, não tem nada a ver com a história. Tá? Aí aquela confusão, quem fica confuso com isso, tá bom? Então, Dan, ele foi filho de Bilá, que era serva de Leia. Leia não, de Raquel. Tá? Mas Rebeca não era esposa de Jacó. Rebeca era mãe de Jacó. Tá bom? E eu acho que eu confundi mais do que outra coisa, mas não tem problema. Só queria deixar isso bem claro aqui para ninguém ficar confuso. Muito bem. Nós vimos então que cada um dos irmãos, dos filhos de Jacó, cada um trazia um tipo, uma espécie de como pode ser o tribunal de Cristo para cada crente. Nós vemos que para Rubem não foi muito bom, foi vergonhoso e vexamoso. Nós vimos que Simeão e Levi foi um tempo de colher o que plantaram. Eles não colheram nada bom. Eles não plantaram nada bom e não colheram muita coisa boa também. Né? Foi a experiência deles. Judá, no entanto, ele foi um tempo de esquecimento. Ele havia pisado na bola feio, mas tudo aquilo ficou esquecido. Todo o mal que ele fez não foi mencionado e ele foi sim recompensado ricamente, apesar de ter feito coisas, e nós sabemos, das quais ele se arrependeu, das quais ele adereçou e tomou conta, e ele consertou a situação, e ele ganhou, por isso, o esquecimento e galardão. Zebulon e Issacar, os outros dois, foram relativamente bem, ganharam oportunidades, como nós vimos, e na semana passada nós vimos Dan, Gade e Aser, que ganharam louvor, honra e fartura nessa ordem. Então, hoje nós vamos ver aqui mais alguns exemplos, começando no 21, verso 21, nós vamos ver aqui Naftali. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. O que ele recebeu? O que foi que Naftali, foi que eu disse. Anyway, o que foi que ele recebeu? Ele recebeu reconhecimento. Ele recebeu reconhecimento da parte do seu pai. Note aqui, esses detalhes são muito importantes. Você note aqui, quando eu falei de Naftali, o seguinte: Naftali é uma gazela, um galeto. Naftali é. Que tempo é esse? Presente. Ele dá palavras formosas. Qual o tempo? Presente. Você vai notar o seguinte: alguns dos irmãos, Jacó se refere às coisas que ele fizeram, passado. Se você vê lá em Rubem, por exemplo, você vê lá em Simeão e Levi, por exemplo, ele fala: maldito seja você pelas coisas que vocês fizeram. Só que aqui, em outros irmãos, ele fala do presente, indicando o quê? Indicando que naquele momento, eles estavam naquela situação. Eles estavam sendo julgados pelo que eles já eram. Ele falou assim: olha, Naftali, você é uma gazela solta. Você dá palavras formosas. Não estava dizendo que ia. Em muitos dos casos que a gente lê, Jacó falou que vai ser, foi. Aqui não. Aqui está dizendo tempo presente. Indicando e mostrando para a gente que ele já era assim. Né? Que é um pouquinho diferente dos seus irmãos que viriam a ser ou foram no passado. Então, o que foi que ele era então? O que quer dizer ser como uma gazela e palavras formosas? Bom, a gazela é um animal selvagem, leve e muito ágil. Ele significa aqui, está significando liberdade e amor à liberdade. Está solto, está livre. Gazela não é um animal que você cria num curral de uma fazenda, é um animal selvagem, ele é veloz, ele é ágil, ele pula, né? E demonstra então essa liberdade que ele tem. Mas ele fala que ele dá palavras formosas. Essas palavras formosas aqui estão indicando palavras brandas e sábias para manter a paz, para manter aquela liberdade.
Você sabia de um ditado muito interessante? Que você é prisioneiro das suas palavras. Por isso que a Bíblia fala, pense antes de falar, e mesmo assim fale pouco. A Bíblia fala que até o tolo, quando fecha a boca, é tido como sábio, porque nós somos prisioneiros das nossas palavras. E aqui nós temos Naftali, que ele gosta da liberdade. Aqui temos Naftali, que ele gosta de estar solto, e ele consegue isso através de palavras sábias, palavras brandas, e assim ele evitava conflitos, ele evitava confusões através de suas palavras formosas. Por exemplo, Provérbios 15 e versículo 1 fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então aqui quando a gente vê palavras formosas, é justamente o que está falando aqui. É a palavra branda, a palavra branda que desvia o furor, que não suscita a ira. E por isso que ele vive em liberdade. Provérbios 25 e versículo 10. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Mais uma vez, você pode amolecer a situação, em vez de endurecer, deixar difícil, você amolece a situação através de palavras brandas, através de palavras formosas, palavras bonitas. Isso aqui não é a pessoa que é bom de lábio e fica enganando todo mundo, não é isso. São palavras sábias, palavras brandas, como a Bíblia fala. E no tribunal de Cristo, nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Naftali aqui, ele é tido como aquele que dá palavras formosas. Mateus 12 e versículo 36, Jesus falou assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que juízo? Tribunal de Cristo. Então nós vamos dar conta das nossas palavras. Naftali aqui, ele recebeu reconhecimento. Por quê? Porque suas palavras eram brandas, eram sábias, eram palavras que traziam liberdade, traziam paz, palavras que não prendiam, não complicavam. E ele foi reconhecido por isso. E nós também seremos, ou não, reconhecidos pelas nossas palavras. O que sai da sua boca? Tudo aquilo que sai da boca, que o homem disser, hão de dar conta. Nós vamos prestar contas. Vamos dizer uma coisa. O que sai da boca? O que está cheio, o coração. Então, se você quer vigiar o que sai da sua boca, se você quer ter palavras formosas, você tem que vigiar o quê? A boca? Não, vigiar o coração. Você vigia o coração, você tem um coração formoso, eu lhe garanto, suas palavras vão ser formosas também. E apesar de a gente não poder enxergar o coração das pessoas, a gente pode ouvir o que sai da boca das pessoas. Então, pelo que sai da minha boca, o que sai da sua boca, dá pra gente mais ou menos ter uma ideia, o estado do seu coração, porque a boca fala do que transborda o coração. E nós vamos prestar conta de cada palavra, mesmo aquela palavra ociosa, nós vamos prestar conta. E aqui, Naftali prestou conta e recebeu reconhecimento por isso. E foi justamente esse fator, essa área que foi reconhecida na vida de Naftali. 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe uma coisa? É bem possível que essas palavras formosas de Naftali não foi reconhecido pelos seus irmãos. Mas ele está aqui recebendo esse reconhecimento em forma de galardão. E o que fala aqui no versículo 58, 1 Coríntios 15, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada é em vão no Senhor. Até essas palavras. Porque Naftali está sendo comendado não pelo que ele fez, mas pelo que ele falou. Então, não só o que nós fazemos, mas aquilo que nós falamos. E quando nós vigiamos e temos palavras formosas, isso será reconhecido, se não por mais ninguém, por Cristo, no tribunal de Cristo. Olha comigo no versículo 22, rapidinho. Nós temos aqui, próximo na lista, o penúltimo é José. Esse é o José do Egito. E diz assim,
José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Aqui está falando sobre um ramo que é perto da fonte. E esse ramo, ele cresce, sobe por cima da muralha, desce do outro lado. Por quê? Está perto da fonte. Frutífero, é bênção. E é interessante notar que os filhos de José, quem eram os filhos de José? Que nasceu no Egito? Efraim e Manassés. Esses dois filhos de José que se tornaram tribos, elas se tornaram as maiores tribos de todas as tribos. Se você vê lá em Números, por isso que Números, eu sei que ninguém gosta de ler Números, para todo mundo, Números, tem um motivo porque está lá. Se você analisar aqueles censos que eram feitos, que numerava todo mundo de tal tribo, tal lugar, tal coisa, você vai ver que Manassés e Efraim tinham de longe as maiores tribos em termos de população. Como isso? É justamente aqui, foi parte do galardão que ele recebeu aqui do seu pai, e é o que se refere o versículo 22. Agora, se você ler do versículo 22, como nós lemos antes, até o 26, esses versículos estão dominados, essa passagem está dominada, cheia de bênçãos. Bênçãos, cada versículo está repleto de bênçãos. Em apenas 2 versículos, o 26 e o versículo 27, você vai encontrar nada menos do que a palavra bênção 6 vezes. 6 vezes. Olhem comigo, versículo 26, 25 e 26. Pelo Deus do teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, até a primeira menção, com bênçãos, segunda, dos altos céus, com bênçãos, terceira menção, do abismo, que está embaixo, com bênçãos, a quarta menção, dos seios e da madre, no versículo 26, as bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos, veja só, 6 bênçãos. A palavra bênção usada em 2 versículos 6 vezes. Por quê? Porque o que está tratando aqui está mostrando o quão que José foi abençoado. Jacó abençoou de sobremaneira José. E tem mais, se você analisar desde o começo do capítulo 49, e você vê quanto tempo que Jacó dedicou, podemos usar versículos, quantos versículos que Jacó dedicou a cada um dos seus filhos, você vai ver algo interessante. A maioria deles tiveram entre 1 versículo a 2 no máximo. Tá? Se você ler, por exemplo, Rubens teve 2 versículos. Simeão e Levi tiveram 1 versículo e meio cada. Judá teve 5, como José. Isso há um motivo. Vamos voltar rapidinho para isso. Zebulon teve 1 versículo. Issacar teve 2. Dan teve 2. Gad teve 1. Aser teve 1. Naftali teve 1. Benjamim, que nós vamos ver, teve 1. Mas José teve 5. Então, com exceção de Judá e José, que tiveram 5 versículos falando só sobre eles, os outros tiveram 1, 1,5 ou 2. Não passou de 2. Por quê? Porque tanto José quanto Judá foram aqueles que mais se sobressaíram. Agora, nós sabemos o que José fez, nós não sabemos o que Judá fez. A gente sabe que ele sobressaiu, nós sabemos que ele foi abençoado, foi colocado na linhagem do Messias, o leão da tribo de Judá, e o que ele fez de errado não foi mencionado. Nós não sabemos o que foi que ele fez de tão destacante, mas ele fez alguma coisa. José não. José nós sabemos o que ele fez, porque o livro de Gênesis dedica vários capítulos ao que ele fez e deixou de fazer. Então, esses irmãos aqui receberam bênçãos, mas José recebeu mais e maiores bênçãos do que qualquer um dos outros irmãos. Por quê? Porque José era aquele que mais se aproximou da imagem de Cristo. José foi aquele que mais se aproximou do modo de viver, do modo de falar, do modo de agir. Era aquele que mais tinha a imagem de Cristo. A gente lê aqui, no versículo 23 e 24, que se refere a José, versículo 23, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. Isso aqui está falando da perseguição e do ódio que os irmãos dele tinham para com ele. Os irmãos dele o odiavam, os irmãos dele os flecharam, jogaram flechas, venderam ele, cogitaram matá-lo, foi ser escravo. Tudo isso era o ódio e as flechas que foram disparadas a ele pela mão dos seus próprios irmãos. Nós lemos no versículo 24, que o seu arco, porém, susteve-se no forte. Esse no forte está se referindo a alguém.
alguém, susteve-se no forte, Deus, e os braços de sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é esse forte? Quem é esse valente de Jacó? De onde é o pastor e a pedra de Israel? Quem é esse pastor? Quem é essa pedra? Alguém faz ideia? Esse forte, esse valente, esse pastor e essa pedra, aqui está falando de Jesus. Foi Jesus que o susteve, que o protegeu, que atravessou ele por tantas flechadas, por tanto ódio que veio através da mão dos seus irmãos. Essa foi a referência do versículo 23 e o versículo 24. Mas lembre-se que grandes bênçãos aguardam os que tiveram a forma, os que conformaram, os que foram transformados à imagem de Cristo. Por isso que José do Egito foi tão abençoado. Ele se aproximou da imagem de Cristo. Lá em Romanos 8, e versículo 29, diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está dizendo o seguinte: Jesus Cristo é a imagem, Jesus Cristo é a forma. Agora, se você tem uma forma, aquela forma é para quê? É para você fazer, pode ser um bolo, pode ser para fazer sapato, que não entende de calçados, você faz sapato usando uma forma. Se você é uma costureira, você não usa uma forma, você usa um corte pré-estabelecido. Para quê? Para que você possa repetir e você possa fazer vários e muitos daquela mesma coisa. Então aqui está dizendo que Jesus Cristo é a imagem. E aqui fala que Deus, Ele quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Para quê? A fim de que Ele, Cristo, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então Cristo veio para ser o exemplo, Cristo veio para ser a imagem, para ser o molde, para ser a forma. E quando nós nos moldamos, nos conformamos e somos transformados à imagem de Cristo, que é o nosso exemplo, tenha certeza que no tribunal de Cristo nós seremos ricamente abençoados, assim como José foi. José foi o único dos irmãos que se aproximou mais desta forma, desta imagem, deste padrão que Cristo é. E nós lemos isso em Romanos 8, 29. Então nós devemos viver de tal modo e de tal maneira que nós vamos receber múltiplas e grandiosas bênçãos, porque nós vamos ser encontrados mais próximos da imagem de Cristo. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa forma. Por isso que igrejas e crentes no mundo inteiro estão caindo como moscas na batalha espiritual, porque eles não estão usando Cristo como a forma, não estão usando Cristo como o molde, eles estão usando o mundo. Se o mundo está aqui, eles andam um pouquinho atrás do mundo. O problema com isso é que o mundo muda, e ele sempre muda do mal para pior. Então muitos crentes querem viver 2 ou 3 passos atrás do mundo. Quando nós seguimos Cristo, nós temos a vantagem, porque Cristo, sendo Deus, quando é que Ele muda? Nunca. É o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo sempre. Cristo não muda. Então quando nós nos moldamos em Cristo, nós não vamos mudar. Quando nós nos moldamos ao mundo, por isso que tanta igreja hoje em dia, você entra na igreja e você pensa: opa, eu estou numa casa de show ou estou numa igreja? Você entra numa igreja e fala: isso aqui é um comércio, é um mercado, ou isso aqui é uma igreja? Por quê? Porque as igrejas estão tomando o molde do mundo, usando o padrão do mundo, usando a receita do mundo. E quando você usa o padrão, a receita e o molde do mundo, você vai acabar igual o mundo. Não tem para onde correr. Se você usa uma forma quadrada para fazer um bolo, o seu bolo não vai sair redondo. Eu lhe garanto. Quer um bolo redondo, você usa uma forma redonda. Só que é um bolo quadrado, você usa uma forma quadrada. Você quer ter um bom tribunal de Cristo, uma boa experiência, você tem que usar o molde de Cristo e não o molde do mundo. Ah, pastor, não, mas a gente fica um pouquinho atrás do mundo. Eu sei. E aí que está o problema. Se o nosso exemplo é Cristo e Cristo nunca muda, por que tanta mudança? Por que tanta novidade? Por que tantas coisinhas que não existiam 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos atrás? Então nós temos que ter cuidado, porque nós vamos ser julgados pelo padrão de Cristo.
Deus não vai no tribunal dizer: bom e servo fiel, você andou 2 passos atrás do mundo, legal. Não. Nós vamos ser julgados pelo padrão que é Cristo, a imagem de Cristo. E nós devemos então sempre estar com isso em mente. Olha comigo rapidamente para o verso 27, onde nós temos Benjamim. Diz assim o versículo 27: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Para algumas pessoas, o tribunal de Cristo será um dia de vitória. De vitória. Você note aqui os tempos. Benjamim é lobo. Benjamim já era. O que significa esse lobo? Vamos ver daqui a pouco. Mas ele já era. Ele é lobo. A segunda metade está usando o futuro, né? Pela manhã comerá. É futuro. Não está falando sobre agora. Ele é um lobo agora. Mas esse comerá é no futuro. E à tarde repartirá, futuro, o despojo. Então, o que significa isso daqui? Bom, para alguns, como foi para Benjamim, o tribunal de Cristo vai ser um dia de vitória. Não essa vitória, a vitória de verdade. Vitória. Vitorioso. Lobo se refere a guerreiro. Feroz, forte. Guerreiro. A tribo de Benjamim, de fato, se tornou uma tribo famosa pela arte da guerra. Benjamim, eles respondiam, eles tinham habilidade, eram conhecidos como a tribo de guerreiros. Eles ganhavam as vitórias, eles tinham soldados mais hábeis, mais experientes. Da tribo de Benjamim, nós temos vários guerreiros. Por exemplo, 1 Samuel 9, versículo 1, fala sobre o rei Saul. O rei Saul, eu sei que ele terminou mal. Ele se afastou de Deus, obedeceu a Deus, subiu para a cabeça, o orgulho. Mas ele era um guerreiro. Ele era insistente. A gente lê em 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim? Ele não era exatamente filho, era mais um várias gerações haviam passado aqui, tá? Mas referindo que ele era descendente de Benjamim, da menor das tribos de Israel. Isso é importante. Benjamim era a tribo mais feroz. Os lobos, os guerreiros, mas eram a mais pequena. Tanto em termos de números de habitantes, de membros, como em território. Mas eram os mais ferozes. Por quê? Porque Benjamim é um lobo. Vai ser feroz, vai ser guerreiro. E minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então, aqui o rei Saul, não era rei ainda aqui, mas foi rei. Ele está dizendo: eu sou da tribo de Benjamim. Deus escolheu um benjamita para ser o primeiro rei de Israel. Quem já ouviu falar em Eude? Pois é. Eude lá era um dos juízes. Diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram para sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas, etc e tal. Aí você fala: pastor, sim, o que tem? Bom, olhe comigo. Vão ter que abrir suas Bíblias, eu sinto muito, vou ter que abrir a Bíblia. Lá em Juízes 3, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera. Aí ele fala assim: filho de Gemim. Filho de Gemim. Você sabe como que se fala filho de em hebraico? Não? Bem. Então substitua filho de por bem. O que você tem aqui? Benjamim. Tá? Ele era benjamita, gente. Tá ok? Foi transliterado assim, porque na original estava assim. Mas filho de Gemim é a mesma coisa que Benjamim. Tá? Sempre você vê na Bíblia bem, quer dizer filho de. Inclusive os nomes antigamente eram fulano, bem e outra coisa. Tá? Então aqui, Eude era o quê? Era um benjamita. Era filho de Gemim. Tá bom? Benjamita. Esther, famosa rainha. O tio dela
era conhecido como Mardoqueu. Olha o que fala sobre Mardoqueu, outro grande guerreiro, valente. Ele não lutou numa batalha, mas homem valente. Diz assim, Esther 2 e versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Ou seja, o grande Mardoqueu, que desafiou os inimigos, que lutou, não com espada, mas ele lutou e persistiu e insistiu e salvou todo o povo que estava no exílio. Ele era o quê? Benjamita. Também, benjamita. Fechando aqui com a chave de ouro, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo não era um guerreiro, mas ele era um guerreiro espiritual. Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo do Benjamim. Então, você veja, uma tribo de guerreiros ferozes. Paulo era guerreiro, era feroz. Ele uma vez já foi apedrejado, foi morto. Deus o ressuscitou. O que foi que ele fez? Voltou para a cidade. Deu meia volta, sacudiu a poeira e entrou na cidade. Imagine o rosto dos homens que o apedrejaram. Gente, eles mataram Paulo. Quando você apedrejava alguém, você não parava até o cabo estar morto. Aí levaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele e entraram. Deus o ressuscitou, ele ficou de pé e voltou para a cidade. A pessoa, a cara dos... Pois é. Será que alguém ouviu a palavra que ele dizia agora? Bom, ele estava morto, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Guerreiro. Outra vez ele pregou numa cidade em Damasco, foi tão perseguido que teve que fugir de uma cesta. E baixaram a cesta com cordas para ele poder escapar. Por quê? Guerreiro. Era um guerreiro, Paulo era um guerreiro. Mardoqueu era um guerreiro. Ehud era um guerreiro. Rei Saul e outros. A tribo, vez após vez, nas batalhas que tinham, os filhos de Benjamim eram sempre os que tinham mais vitórias, os que lutavam com mais afinco, mandavam mais soldados. Por quê? Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Para os guerreiros que vencem a boa batalha da fé, para aqueles que lutam como Paulo, como Mardoqueu, como Ehud, como Saul, para esses que batalham, aqueles que não jogam a toalha, aqueles que desistem. Ah, Deus, está muito difícil. Ah, Deus, eu não estou aguentando. Se está muito difícil, se nós não estamos aguentando, está faltando força, não é porque Deus não quer nos equipar, nos empoderar e nos usar. Se está difícil, não desista. Corra para Cristo. Corra para Deus. Fite seu olhar no monte. Do mesmo jeito que muita gente quer se moldar no mundo, muita gente quer conseguir forças e ânimo no mundo. Gente, o mundo, ele vai minar, ele vai sugar as suas forças espirituais. O mundo não vai te fortalecer espiritualmente, muito pelo contrário. Então, aqui, para aqueles que lutam a boa batalha, aqueles que são guerreiros, vão ter um bom julgamento perante Cristo. Vão ser recompensados porque foram guerreiros, como aqui foi. E aqui está dizendo sobre Benjamim, ele era um lobo que despedaça, ele tem para comer e para repartir. Ou seja, ele tem para ele e para dar para os outros. Não é isso que fala aqui? Pela manhã comerá e pela tarde repartirá. Os vitoriosos têm tantas bênçãos. Os vitoriosos recebem mais do que eles podem para eles mesmos. Eles tendem até o quê? A repartir. Tamanha bênção para aqueles que perseveram, que não desistem. De quê? Da sua vida cristã. De servir a Deus e buscar o que Deus quer. E quando a gente desiste, nos mostramos fracos, o que acontece é que nós abrimos mão. Literalmente, nós abrimos mão de bênçãos. Não só para nós, mas também para que nós possamos o quê? Repartir. Para que a nossa cálice esteja não só cheia, mas transbordante. Para que nós possamos repartir. Isso para os vitoriosos, os batalhadores, os guerreiros espirituais. Que não correm para o mundo, para a carne, mas que correm para Cristo. E para fechar o estudo de hoje, olhem comigo no versículo 28 de Gênesis 49. Nós vamos ver uma coisa aqui, que todos os filhos de Jacó receberam.
Todos eles receberam o quê? Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Cada um desses irmãos receberam uma coisa: um julgamento perfeito. Um julgamento de perfeita justiça. Você não vai ver nenhum deles aqui reclamando. Você não vê nenhum deles aqui dizendo, peraí, mas deixa eu explicar. Não. Porque todos reconheciam que aquilo que estava sendo dito era o quê? Verdade. Assim vai ser no tribunal de Cristo. Ninguém vai estar lá dizendo, com licença Jesus, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim, deixa eu explicar. Aí Jesus vai dizer assim, ok. Quer que eu passe o vídeo? Porque lá no céu vai ter o CéuTube, sabe disso? O CéuTube, tem YouTube aqui, lá vai ser o CéuTube. Quer que carregue o vídeo? Não, tá bom. Deixa quieto. Por quê? Porque você está falando com Cristo. Você está falando com a personificação da verdade e a personificação da justiça. Não vai haver injustiça no tribunal de Cristo. Não vai haver exagero. Não vai haver nada, a não ser a pura verdade e a pura justiça. Não vai ter por onde correr, não vai ter por onde se esconder, não vai existir desculpa ou justificativa, é aquilo que acabou-se. Como foi aqui. Ninguém está dizendo, mas ele ganhou, mas ele fez uma ajudar, pisou na bola mais do que eu. Por que ele ganhou, mas eu não? Todo mundo recebeu perfeito juízo. O tribunal de Cristo, nem todos vão gostar, mas ninguém poderá reclamar de que não receberam o que mereceram. Lá, o que você receber, você vai saber. Você vai saber. E você não vai ter como contestar. E todo mundo vai saber. Lembra Rubem? Já Judá, que fez coisas igualmente ruins, ninguém ficou sabendo de nada. O que será? Um fez amendas, consertou, se arrependeu. O outro não. Rubem fez aquilo, passou a vida inteira, fingiu que não foi com ele. Isso é coisa de ontem. Passou, tá passado. Acabou, tá acabado. Passaram-se 30 anos. Depois de 30 anos ele pensou, não é possível que alguém lembre mais disso, né? Pois é. Juntou os filhos tudinho. Rubem, pensa que eu esqueci, foi? Tu não serás o primogênito, porque você fez isso. Tua não será a primogenitura. Mas paizão, depois de tanto tempo, que amargura toda essa? Não, ele sabia o que ele fez. Mas ele nunca tratou. Ele nunca se arrependeu, ele nunca pediu perdão, ele nunca fez nada. Resultado, vergonha e perda de galardão e posição. Já Judá, que pisou na bola, cometeu erros, Jacó não fala nada. Só fala das coisas boas que ele fez, das coisas boas que ele vai ter. Por quê? Ele se arrependeu, ele consertou, ele foi lá atrás e ele limpou a bagunça que ele fez. Essa manhã, estava lendo uma mensagenzinha de alguém, não é nem ninguém daqui, dizendo, não deixe o seu passado estragar o seu presente. Gente, o seu passado vai estragar o seu presente, ou o seu passado vai abençoar o seu presente. Que loucura louca é essa, muito bonitinho. O meu passado não me define. Claro que o seu passado lhe define. Como não? Agora, o seu passado não precisa lhe definir. Se se arrepender e tratar e consertar, como Judá. Judá tratou, cuidou, não se fala no assunto mais. Já os outros irmãos que simplesmente fingiram que não era com eles, ontem, passou, está passado, deixaram aquela ferida aberta, chega a hora que vai ter que tratar a ferida. Tá? Então vamos viver de tal modo que nós podemos olhar para frente, para a realidade que o tribunal de Cristo é para o crente. Agora, para quem não é crente, quem não é salvo, ele não vai para o tribunal de Cristo, ele vai para o tribunal do trono branco.
Esse tribunal é outra conversa. Esse tribunal é para julgar o grau de inferno, de lago de fogo que você vai ter. Todos aqueles que vão para o tribunal, o julgamento do tribunal do trono branco, ninguém ali vai para o céu. São todas pessoas condenadas. Agora, se você é crente, o tribunal de Cristo é uma realidade. Você vai estar perante Cristo, na presença de todos os anjos e os santos, e você vai ser julgado. Agora, pode ser como Judá, que não vai ter nada mencionado, só as coisas boas vão ser lembradas, ou você pode ir como Rubem, como Levi, como Simeão, que tiveram seus pecados expostos e foram julgados, porque nunca trataram dos seus pecados. É uma realidade. Agora, quem decide como vai ser o tribunal de Cristo, sabe quem é? Cada um de nós. Cada um de nós. Que vão ser baseados naquilo que fizemos de bom ou de mal, nesse corpo, nessa vida, nessa terra. Ah, pastor, mas até lá, até Jesus voltar, eu dou um jeito. Até Jesus voltar, ou você... Se você vier a falecer, acabou, não tem mais o que fazer. Tem que fazer aqui, nessa vida. Uma vez que você entrou na eternidade, acabou. E 2, você não sabe, quando vai ser o seu dia. E você não sabe qual vai ser o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora. Não. O meu sonho é falar isso e... Começou aqui, que dramático. Mas veja bem, ninguém sabe... Pode acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 5 semanas, 5 meses, 5 anos. A sua morte, a minha morte, pode acontecer daqui a 5 minutos, 5 meses, 5 anos. Não sabemos. Então ficar dizendo, depois eu trato, depois eu vejo, depois eu... Ok, quer arriscar o julgamento do tribunal de Cristo? É seu. Eu me preocupo com o meu. É o único com que eu posso me preocupar. É com o meu. E você com o seu. Então vamos viver de tal modo que a gente possa olhar para frente, não com temor e tremor de estar diante de Cristo, mas estarmos lá alegres, sabe? Eu penso aqui que Benjamim teve um bom tempo. Benjamim teve, José teve um bom tempo. Nós vimos Naftali teve um bom tempo. Nós vimos que Dan, Gade e Asser tiveram um bom tempo. Zebulon e Issacar tiveram um bom tempo. Agora, Rubem, Simeão e Levi, não foi nada agradável para eles. Aí eu pergunto, cada um desses irmãos reflete uma espécie, um clima que pode ter para cada um de nós. E quem escolhe somos nós. Amém? E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é justo e verdadeiro e nos julga com perfeita justiça.